Pessoal, conforme combinado, esse é o módulo 1, Sistema Nacional de Trânsito, Direitos e Deveres do Condutor Cidadão. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu posso refazer, fazer outros vídeos complementares e logo em seguida eu vou colocar o simulado já respondido, vou fazer um videozinho respondendo ele e explicando em cima desse simulado, certo? Aproveitem aí. Olá a todos, meu nome é William, eu sou instrutor de trânsito do Grupo Atlântica. Estou postando esses vídeos, uma sequência de mais ou menos 15 vídeos e os complementos desses 15 vídeos, tá? O que acontece é que os meus alunos vão ficar um tempo esperando do término da última aula até a prova, teórica do Detran, que vai demorar um pouquinho. Tendo em vista isso, a gente entrou no combinado que eu iria fazer vídeos resumos para todos. Peço que todos vejam o módulo 0, tá? O módulo 0 tem algumas explicações e aí, ao tirarem as dúvidas no módulo 0, vocês conseguem ver os outros módulos, tá? Todo módulo, então, do 1 ao 15, como são as aulas, tá? E desses eu vou fazer alguns complementos. Se vocês sentirem a necessidade de alguma explicação ou algum outro vídeo rápido, eu coloco como complemento desses 15 módulos, beleza? Mais importante que não fiquem com dúvidas de maneira alguma, como eu digo sempre, e por favor, vamos manter a comunicação. Eu não estou com equipamento profissional, É muito mais para ajudar, então peço que entendam se tiver algum som externo, ou se alguma coisa não sair de uma forma profissional, É bem amador, mas é para ajudar. E espero que eu consiga cumprir com o objetivo de ajudar vocês, certo? O módulo 1, então, é o Sistema Nacional de Trânsito e Direitos e Deveres do Condutor Cidadão, tá? Na verdade, o Sistema Nacional de Trânsito já tem bastante conteúdo. Eu vou disponibilizar para vocês também os slides, para aquelas pessoas que preferem passar os slides e dar uma lida, fazer as suas anotações, ok? Como a gente tem uma turbulência do dia aí, a vida é corrida, esse vídeo pode ajudar algumas pessoas. Eu vou entrar um pouquinho naquela questão do começo do Código de Trânsito Brasileiro, o que antecede o código também, para a gente entender como chegamos até aqui, até este momento. Lembrar um pouquinho do módulo 15, lá mecânica veicular, Como começou o motor 4 tempos, o motor que a gente tem hoje, ó. Motor 4 tempos. Quem criou o motor 4 tempos foi o Nicolaus Otto, O Nicolaus Otto, lá em 1876. Lá na prova de vocês pode cair o seguinte, ó, quais os 4 tempos do motor ou quais os 4 tempos do ciclo de Otto. É a mesma coisa. O Nicolaus Otto foi quem criou. E quais seriam os 4 tempos, eu espero que todos saibam, Se tu está aqui, se está vendo, eu gostaria muito que tu soubesse. Mas vamos lá. Admissão, compressão, combustão e escape. São os 4 tempos do motor ou os 4 tempos do ciclo de Otto. Beleza? Primeiro carro no Brasil, gente, José do Patrocínio, conhecemos esse nome, até nome de rua aqui em Porto Alegre. Esse cara, então, ele comprou o primeiro carro, importou da França, pessoas com alto poder aquisitivo começaram a importar esses carros, a trazerem os carros para o Brasil. Nós não tínhamos ruas e avenidas, na verdade a gente tinha pequenas vielas e ruas de chão batido, ou de pedra, ou paralelepípedo, precisaria então de um conjunto de regras, mesmo que mínimo, para dar certo a coisa, porque era um monte de gente na volta desses veículos enquanto eles andavam. Lá em 1910, então, não tínhamos um código. O presidente da época, Nilo Peçanha, ele assinou um decreto. Então, vou botar aqui, ó, decreto. O número desse decreto é 8.000, um pontinho aqui, 324. Não era ainda um código, era um decreto. Esse decreto ele veio com algumas regras, pequenas regras na verdade, mas uma delas era, por exemplo, o carro que vai atrás de um veículo que está na frente, ele é obrigado a avisar o som de
trombeta que ele está ali. Então tinha que tirar uma das mãos e soprar uma trombeta para avisar que ele estava ali, pois os carros não tinham nem retrovisores e nem buzina. Tá? Existia uma velocidade mínima para os carros, a velocidade mínima era de 6 km por hora para veículos de mercadoria e 12 km por hora para veículos de passageiros. O primeiro cidadão que cometeu que fez um acidente, participou de um acidente, foi o José do Patrocínio. Os carros não andavam muito, mas não tinham freios muito bons também. Tá? Em 1928 nós tivemos um outro decreto, ainda não era um código de trânsito. Tá? O decreto 18.323, quem assinou esse decreto, presidente da época, Washington Luiz. Esse decreto veio conforme a Convenção de Paris, o Brasil é signatário, né? A partir daqui foram criadas as placas que nós temos hoje, claro que eram outros conjuntos de placas, né? E aqui se criou a polícia de estrada. Na verdade, nas estradas nós tínhamos uma polícia, então, como certamente deu origem à nossa polícia rodoviária federal, né? Um policiamento nas estradas. Bom, 1941, sim, nós tivemos 2 códigos. O primeiro não nos disse muita coisa, ele é uma cópia desse decreto, né? Mas o segundo, sim. Ele veio, quem assina é o presidente da época, o Getúlio Vargas, e ele veio com algumas regras importantes. Uma delas foi, quem bate atrás é culpado. Essa é uma regra de 1941 do segundo código. Há outras regras, até regras para nós seriam regras preconceituosas. Por exemplo, nesse código tinha um artigo que dizia que o motorista de carro de aluguel era proibido de pegar pessoas moradoras de rua com doença aparente ou alcoolizados. Claro que para a nossa sociedade hoje isso é preconceito. O carro de aluguel seria o táxi ou os aplicativos. Mas a gente tem que entender que quem faz a regra é a sociedade. E talvez uma sociedade daqui a 80 anos que pegue nosso conjunto de regras hoje, dentro e fora do trânsito, certamente vai achar que nós somos um povo muito atrasado. Né? Aqui também os estados eles tinham a liberdade, né, de fazerem assim, de criarem suas regras. Né? Então, se tu saísse daqui para o norte do país, certamente tu ia passar por alguns estados e cada um deles ia ter a sua regra. Tá? Em 1966, o presidente Humberto, que tem muita gente que não conhece, mas ele criou o Código Nacional de Trânsito. Esse Humberto é o Humberto Castelo Branco, gente. Tá? Aqui a gente está falando já de um regime militar. Entrou o regime em 64, né? Depois do golpe. O Código Nacional de Trânsito é o seguinte: o militar ele age através da hierarquia e disciplina, goste a gente ou não. Então ele vai lá e cria um código único. O que ele faz? Ele pega todas as regras que ele entende que são interessantes e as outras ele consome com elas. Então cria com uma regra só. A partir daqui existe uma regra só e ela vale para todo o país. Gostou, gostou. Não gostou, deu problema. Em 1997 é criado então o Código de Trânsito Brasileiro. Quem assina o código é o Fernando Henrique Cardoso, presidente da época. Certo? Na verdade, o artigo 5º, né, da Constituição cria o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei, vou botar aqui, ó, Lei 9.503. Essa lei aí é o Código de Trânsito Brasileiro, botei aqui, ó, 97. Tá? É o Código de Trânsito Brasileiro. Com o código, na verdade, é criado um Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. Sistema Nacional de Trânsito. O que acontece? Até vamos botar aqui embaixo, mais para baixo. É criado um sistema com vários órgãos e todos esses órgãos, cada um deles tem a sua responsabilidade para organizar melhor o trânsito, né? Vocês certamente viram nos simulados, e eu vou colocar uma listinha breve aqui dos acrônimos das siglas,
E peço aí quem não anotou que anote ou grave aí, né? Então tá, o primeiro foi lá o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. SNT é o primeiro, tá? Sistema Nacional de Trânsito. Depois, qual que a gente tem? CNT, é o Código Nacional de Trânsito. Ele foi de 1966 até 1997. Depois nós temos o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Nasceu em 97 e até hoje existe ele. Claro que hoje existem resoluções, né? Eu vou explicar para vocês melhor. Uma outra sigla, um outro acrônimo, PID, Permissão Internacional para Dirigir. Uma carteira para quem vai para o exterior, dirigir no exterior, né? Aqui no Mercosul a gente consegue dirigir com a CNH ou a PPD, a provisória, sem problema nenhum. Mas se tu vai sair do país, eu sugiro que tire a PID, tá? Permissão Internacional para Dirigir. Outra sigla, ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores. Uma carteira para quem quer dirigir mobilete Garelli. Ela existe na teoria, assim, né? Nunca vi na prática ninguém tirar essa carteira, porque tu põe um pouquinho mais de dinheiro e tu tira a categoria A. E aí nessa categoria A tu dirige qualquer veículo de 2 e 3 rodas. Mas ela existe, então é bom a gente saber o que é. Tá? Categoria ACC. Depois nós temos a PPD, Permissão para Dirigir, o pessoal chama de provisória, a carteira que vocês vão ter nesse primeiro ano, né? Depois desse primeiro ano, então, tem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Aqui na PPD se renova em 1 ano, na CNH, agora mudou, né? Mas era de 5 em 5 anos. Eu vou explicar esse outro modo, o que mudou, o que não mudou, mas no meu canal, Saia do Automático, tem ali a explicação direitinho. Vou explicar melhor, tá? Foram todos? Ah, faltou? SDD, Suspensão do Direito de Dirigir, para quem atinge 20 pontos, né? Ou aquelas pessoas que fazem uma infração que dá direto à suspensão. Por exemplo, balada segura, tá? Suspensão do direito de dirigir por 1 ano, fica 1 ano sem carteira, beleza? Essas são as siglas, por favor, anotem ou tenham aí em mente, pode ser que alguma delas caia na prova de vocês, certo? Vamos então para o Sistema Nacional de Trânsito. Só deixa eu falar antes aqui, eu botei no Paint, aqui no Paint, na verdade, para a gente dar uma olhada no Detran, como é que funciona hoje. O Detran, no Código Nacional de Trânsito, ele era um órgão dentro da Polícia Civil. Ele se tornou independente em 97, com o Código de Trânsito Brasileiro e o SNT. O Detran, então, ele não funciona externamente. Ele tem prestadores de serviço, braços que trabalham para ele externamente. Por exemplo, o braço do Detran responsável pela Carteira Nacional de Habilitação é o CFC, né, onde eu trabalho e sou funcionário. O Centro de Formação de Condutores. O braço do Detran responsável pela parte de veículo, transferência de veículos, né, esse registro, é o CRVA, Centro de Registro de Veículos Automotores. Algumas pessoas dizem assim, ó, vamos ali no Detran, na Ipiranga, para passar o carro. Na verdade, gente, ali, tudo bem, é do Detran, mas é um braço do Detran. É o CRVA, uma prestadora de serviço, assim como o CFC, só que com outro objetivo. Nós temos a parte de guinchos e a parte de depósitos também, é um braço do Detran, é o CRD, ou CRDs, né? Centro de Remoção e Depósitos. Tá? E nós temos um braço do Detran, eu botei TF aqui para é tudo fácil, mas o nome não é tudo fácil. É um guichê do Detran que tem lá dentro do Tudo Fácil, mas é uma prestadora de serviço também, um braço do Detran, responsável, se tu precisa fazer uma transferência não. Se tu precisa recorrer a multa ou algo do tipo, informação de multa, ou pegar a tua CNH, muitas vezes estão nesses guichês, né? Porque foi pego lá na balada segura, enfim. Tá? No Tudo Fácil, nos 3, Tudo Fácil tem aqui em Porto Alegre. No centro, na Venceslau Escobar e na Avenida Assis Brasil. Tá? Vamos lá então para o Sistema Nacional de Trânsito.
Tá? O Sistema Nacional de Trânsito, então, ele é um sistema composto por vários órgãos e cada um com a sua responsabilidade dentro do sistema do trânsito. Olha só, o SNT ele é dividido primeiramente em 3 esferas, ó: federal, estadual e municipal, e os órgãos dispostos dentro dessas 3 esferas. A próxima divisão dele é em relação ao que representa, ao que faz, qual é a responsabilidade desse órgão. Existem órgãos lá normativos, eles criam a regra, então, os normativos, eles criam a regra, os executivos executam a regra, criadas lá nos normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores e recursais. Então, assim, ó, como é que funciona? Os normativos, CONTRAN e CETRAN, e aqui eu quero deixar bem claro, os conselhos, eu vou falar dos dois, mas por favor anota ou capta aí, né? Os conselhos, eles criam a regra, mas eles não executam. Os que executam a regra são os departamentos. Os departamentos executam a regra. Então, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele que coloca as resoluções dentro do Código de Trânsito, as novas regras. Então, a gente pode falar bastante sobre o CONTRAN, mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa. O CONTRAN é o responsável por atualizar o Código de Trânsito brasileiro. Lembrem disso. Se cair qualquer questão na prova, vocês vão lembrar disso. O CONTRAN é responsável por atualização do Código de Trânsito brasileiro. Ok? Então, assim, ó, na esfera estadual nós temos os CETRANs. Todo estado tem CETRAN. Conselho Estadual de Trânsito. Ele cria regras estaduais complementares à federal. Ele só não pode criar uma regra que vá de encontro à regra criada no CONTRAN. Por exemplo, o que ele não pode fazer o CETRAN? Existe uma regra do capacete, que a gente tem que usar o capacete em todo o território nacional. O CETRAN do Rio Grande do Sul não pode colocar uma regra. Dentro do estado do Rio Grande do Sul não é mais obrigatório, é opcional o uso do capacete. Não pode criar essa regra porque já existe essa regra a nível federal. Qual é a regra que ele poderia criar complementar? O CETRAN poderia criar o seguinte, ó: dentro do estado do Rio Grande do Sul é obrigatório o uso de óculos de proteção. Então ele não está tirando o capacete, mas ele está colocando um óculos de proteção. Não, essa regra não existe, gente. Eu estou usando ela como exemplo somente, tá? O CONTRANDIF, então, se entendeu que dentro do Distrito Federal precisaria de um Conselho de Trânsito, mas o Distrito Federal não é Estado. Então se criou o CONTRANDIF, uma espécie de CETRAN, dentro do Distrito Federal, né? O Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Nós não temos um Conselho Municipal de Trânsito, né? Nós não temos. Vamos lá para os executivos. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. O DENATRAN é responsável por executar as regras criadas lá no CONTRAN, tá? A nível federal. Dentro dos estados, nós temos os DETRANs, Departamentos Estaduais de Trânsito. Todo estado tem. Uma questão que cai em prova, por favor. E aí tem a questão do pega-ratão aqui, ó. Órgão responsável pela entrega da CNH. Alternativa A, CFC. E aí a pessoa, o aluno, ele pensa, se eu vou pegar minha carteira no CFC, então certamente é o CFC. Não, gente, o responsável é o DETRAN. Lembra lá que eu falei? O braço do DETRAN, responsável pela CNH, é o CFC, mas quem entrega a carteira é o DETRAN. Ok? Departamento Municipal de Trânsito nós não temos, mas nós temos um Departamento Municipal de Transporte. Esse Departamento Municipal de Transporte tem representação de 21 entidades, né? Na verdade, 21 membros. Um membro dos ônibus, um membro das lotações, um dos táxis, um dos motofrentistas e mototaxistas e assim por diante. Mas não é do trânsito, é transporte. Executivo Rodoviário, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, responsável pela implantação de radares nas rodovias, nas BRs, rodovias federais, responsável pela implantação de placas, pelas pinturas na via, pelas obras e reformas das rodovias também.
Eu vou falar aqui, certamente é uma lembrança, mas já peço desculpa, gente, estou atacado da asma, mas me comprometi a fazer esse vídeo quanto antes para ajudar o pessoal. Então, se eu estiver meio ofegante, eu estou usando medicamento, mas estou atacado da asma, certo? Assim, voltando então. O DENIT, BR, tá? Sempre que for BR, é uma rodovia federal, porque tem ali o começo, as iniciais, né, do Brasil. Se as iniciais forem RS, do Rio Grande do Sul, é uma rodovia estadual. Tenho certeza que a maioria sabe, só para lembrar, tá? Então, BR-116, por exemplo, essa que sai de Porto Alegre, leva Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Ela é uma rodovia federal. Uma rodovia federal. Se fosse RS, por exemplo, RS 040, a continuação da Bento Gonçalves, que leva ali para Águas Claras, por dentro de Viamão, Águas Claras, e vai até a praia, Magistério, Pinhal, Quintão, né? Essa é uma RS. Se for em Santa Catarina, por exemplo, é uma SC. Mas essa BR-116 é uma rodovia federal, a RS 040 é uma rodovia do estado. Tá? Em Porto Alegre, responsável pelas obras, implantação de lombada eletrônica, é a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Tá? Órgãos fiscalizadores, então, nas rodovias federais, que a gente chama de BR, né? É a Polícia Rodoviária Federal. As rodovias estaduais, aqui tá PM, mas não é, né? Na verdade, é a Polícia Rodoviária Estadual. E no município é o agente municipal de trânsito, no caso aqui para nós, empresa pública de transporte e circulação, na figura do azulzinho, ok? Figura do azulzinho. Os recursais, as juntas de recursos, as jaris, né? Tem na esfera federal, estadual e municipal. Depois eu vou explicar como é que é a esfera municipal, como é que é a jari aqui em Porto Alegre, para a gente ter uma ideia. A gente tem 3 esferas lá, 3 jaris para fazer os recursos. Beleza? Qualquer situação que vocês tiverem dúvidas fora a aula, eu posso fazer pequenos vídeos complementos dessa aula. Né? Por favor, comunicação é tudo e não fiquem com dúvida de maneira alguma. Aqui tem escrito, eu vou passar também os slides para vocês, para aquelas pessoas que preferem ler, e aí vai ter exatamente um pouquinho mais assim, detalhado o que eu falei em relação aos órgãos. Tá? Infração, notificação, multa, defesa e prazos. E, geralmente as pessoas pensam que tudo é multa. Multa é multa. E a multa ela tem algumas etapas. A primeira dela é a infração. Eu, William, passei sinal vermelho. Isso é uma infração. Se eu fui visto ou não, essa é uma outra questão. Mas digamos que eu tenha sido visto por um agente de trânsito. Então eu vou ser notificado. A notificação pode ser na hora, no momento, né, quando ele detecta a infração, ou eu posso receber na minha casa uma notificação, né, uma informação da multa. Tá? Eu tenho, por favor, presta atenção agora. Tá? Anota aí, vamos captar essa ideia. Eu tenho 30 dias para recorrer da multa a partir do momento que eu recebi essa notificação. Eu tenho 30 dias para recorrer. A primeira jari. Então eu tenho os 3 recursos e eu posso fazer. Se eu optar por não fazer, a multa, na verdade, ela é o martelo batido, porque nós não podemos ser considerados culpados enquanto nós tivermos a chance de nos defender. Essa é a realidade. Então tem 30 dias para recorrer, ou 15 dias para apresentar o condutor. Por favor, atenção nesses 2 prazos que eu falei. 30 dias para recorrer, 15 dias para apresentar o condutor. E eu posso fazer a defesa, né, que é o recurso. Se passou o último recurso, depois do último recurso, vier indeferido, aí vira multa. Ou se eu decidir por não fazer o recurso, aí sim, nesse caso, é multa. Mas a multa é o martelo batido, é quando não tem mais o que fazer. A mesma coisa aqui vai vir explicado, então, cada uma das situações. Direitos e deveres do condutor cidadão. Sim, nós temos direito, mas sim, nós temos deveres também. Tá?
Vocês vão poder olhar cada um dos nossos direitos e deveres. Eu quero citar alguns, assim, os mais importantes. Nós temos o direito de fazer reclamação, pedido de informação junto às autoridades de trânsito. Para nós aqui o mais fácil, o mais próximo é o Detran. Nós estamos no meio de uma pandemia, hoje é dia 23 de outubro de 2020. Antes da pandemia, como é que funcionava? Agora realmente eu não sei como é que está. Mas antes a gente ia fisicamente até o Detran, fazia o pedido de informação, reclamação. Em 48 horas o Detran respondia, tá? E ele respondia mesmo, tá? É nosso direito. Ó, o artigo 5º do inciso 55 da Constituição nos dá o direito de ampla defesa, que eu falei. Tu tem as 3 jaris lá para recorrer. Condutores, a gente tem o direito também, gente. Os condutores têm direitos, né? Direito a isenção de isenções em relação a IPI, OF, ICMS e PVA, e não cumprir os rodízios. Em Porto Alegre a gente não tem rodízios ainda, né? A questão dos impostos, que sim, tem esse direito. Aí pode procurar cada um deles, tá? Mas é direito dos deficientes, certo? Comprar um carro, na compra de um carro 0 km, ter esses descontos nos impostos. É bom procurar. Eu vou deixar, e aí eu vou deixar depois e vocês vão poder ver direitinho cada um dos impostos, tá? E como requerer. Direito à segurança e educação. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A educação para o trânsito é o direito de todos e constitui um dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Tá, então, olha só. Esse direito que ele é exatamente para o pessoal que está agora nessa situação, primeira habilitação, e vai para uma prova prática daqui a pouco. Não ser induzido ao erro quanto às regras de circulação e conduta pelo examinador, e ser tratado com devido respeito pelo examinador. Não tem como ser diferente, até porque existe áudio e vídeo gravado, né? As aulas e a prova de vocês vão ser gravadas, vocês podem pedir. Não vai ser induzido ao erro, gente, tá? Não tem como. Não vai ser induzido ao erro. Geralmente aqui tinha nesse slide tinha um carro de autoescola, e aí eu digo para vocês o seguinte, ó. Uma atenção para 2 situações. Por favor, não buzina atrás de carro de autoescola. Eu não sei que mania besta é essa que o pessoal pegou, de ficar buzinando atrás de carro de autoescola. Todo mundo já passou por esse momento de aprender. E aí parece, como fizeram para mim, eu vou fazer para os outros. Vamos parar com isso, gente. Essa pessoa está aprendendo. Ele não está ali porque ele sabe. Essa pessoa não está ali porque sabe, ela está ali porque ela está aprendendo. Não faz sentido tu parar atrás com o teu carro e ficar buzinando para um carro de autoescola. A pessoa está num processo de aprendizagem, ok? Outra coisa é um respeito pelas viaturas, pelos carros com sirene aberta e giroflex. Por favor, aluno meu não pode falar giroflex, tá? Não pode falar giroflex. É giroflex. Não se tem mais o respeito por esses carros. Ali dentro de uma ambulância é uma pessoa que precisa de um atendimento. William, mas eles ligam sirene, giroflex para ir almoçar mais cedo. Não é a gente que tem que julgar isso, gente. Tu ouviu uma sirene aberta? É um socorro. Então, por favor, abre caminho para esse carro passar, seja da ambulância, seja dos bombeiros, seja da polícia. Alguém precisa de socorro. Ok? Não podemos ficar trancando o trânsito de maneira alguma, além do que isso é infração. Mas tem uma questão aqui de empatia zero. Não conseguir se colocar no lugar de uma outra pessoa. Abre o trânsito. Veículos com sirene e giroflex. Abrimos o trânsito. Tá? Deveres do condutor cidadão. Já que nós temos direitos, nós temos deveres também. Tá? Mas isso é
é mais tranquilo, depois vocês leem direitinho. Documentação do carro, tá? CRV, CRLV, DPVAT e DCPPO. CRV é o antigo DUT. O antigo DUT, o nome era Documento Único de Transferência. O CRV é o Certificado de Registro Veículo. Ele serve para transferência e ele não pode ficar junto com os documentos do carro. Ele tem que ficar separado dos documentos, ele tem que ficar escondido em casa. Eu vou fazer um vídeo sobre transferência de veículo. Tá? Transferência de veículo. Por quê? Para saber qual é a parte de cada um. Quem compra e quem vende. Fazer um vídeo rápido e botar um anexo como anexo desse vídeo. Tá? Às vezes, as pessoas têm dúvidas e fazem besteira, às vezes. Se envolvem com procuração, dão DUT em branco, e isso aí gera complicações. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, assim, ó, CRV, Certificado de Registro do Veículo. Ele é um documento de transferência, vai ser usado somente na compra e na venda do veículo. Aqui tem esse aqui é ele, tá? Documento de transferência, está mostrando frente e verso, né? Ali atrás vai o nome e assinatura com carimbo do cartório. Tá? Eu vou falar no vídeo mais sobre isso, sobre esse momento de compra e venda. CRLV é o documento do carro. Quando o agente de trânsito, seja ele Polícia Rodoviária Federal, Estadual ou EPTC, quando ele diz assim para ti, ó, ou ela diz assim para ti, né? Eu quero ter o documento e o documento do veículo. Ele está dizendo, eu quero, essa pessoa, esse fiscalizador, ele está dizendo, eu quero a tua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou a PPD, e o documento do carro é o CRLV. Tá? Aqui, ó, dá para ver várias informações, ele consta todas as informações do veículo nesse documento. Tá? Todas as informações do veículo nesse documento. Junto dele está o seguro DPVAT, que a gente paga anualmente. Sofreu algumas alterações de valor, né, o seguro DPVAT. Ele estava para ser retirado, mas diminuiu bastante, ele ainda existe. Na verdade, o seguro DPVAT ele cobre qualquer dano pessoal. Os danos materiais, logicamente, não, mas os danos pessoais, sim. DPVAT, esse seguro, ele serve para na verdade, o DPVAT não é juiz, então qualquer pessoa que se acidente no trânsito tem direito, mesmo aquelas que são culpadas. A única pessoa que não tem, de todos os cenários que a gente possa pensar, a única pessoa que não tem direito é assim, ó. Eu, William, não paguei DPVAT esse ano e bati numa pessoa. Essa pessoa tem direito. Se eu me machuquei, eu não tenho direito. William, se a pessoa é um ciclista, por exemplo, ela não paga DPVAT, não interessa, ela tem direito. Ela tem direito, quem não tem sou eu. DPVAT, então, ele cobre. Claro, ele cobre morte, invalidez, o valor não é tão alto. Ele cobre tudo que tu gastar no particular, porque, na verdade, no SUS ele não cobre, né? Licenciamento de CPPO. Vamos falar de duas situações diferentes, ó. Primeiro é quando tu compra um carro zero, e aí o documento do carro ele vem de 5 a 7 dias úteis. Estou falando de carro emplacado. Comprou um carro emplacado, zero. O documento do carro vem de 5 a 7 dias úteis e tu pode andar com a nota fiscal do carro por 15 dias, desde que tu não saia do estado do Rio Grande do Sul, no caso, se o carro for daqui. O DCPPO é outra coisa. O DCPPO é assim, ó. Ele é um documento para compra e venda quando o carro é usado. Eu vendi o carro para vocês, né, para uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa vai esperar de 5 a 7 dias o documento novo. Então ela vai pegar esse documento, esse DCPPO, que é um documento provisório que vale por 15 dias. Nesses 15 dias certamente vai vir o documento do carro e aí não vai ter problema. Tá? DCPPO, então, é um documento não permanente, mas tu vai ter ali 15 dias para andar com ele. Um provisório, né? Até vir o documento do carro. Ok? Então,
Até agora, até esse exato momento, o primeiro módulo a gente acabou aqui. Eu vou incluir pelo menos acho que uns 2 vídeos, né, de adendo assim a esse módulo. Um da transferência do veículo e o outro é o simulado, né? Vou fazer um vídeo rápido sobre respostas do simulado do módulo 1. Só quero deixar uma última informação aqui que eu acabei não falando lá no começo, que é em relação a Ministério responsável pelo trânsito no país. É o Ministério da Infraestrutura. Tá? O antigo era o Ministério das Cidades, né? Hoje da infraestrutura. Um pega-ratão que tem na prova é Ministério responsável pelo trânsito no país. Alternativa A, Ministério dos Transportes. Não é o Ministério dos Transportes. O Ministério responsável pelo trânsito no país é o Ministério da Infraestrutura. Ok? Então, muito obrigado e até o módulo 2.